Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam todos bem-vindos. É uma satisfação enorme tê-los aqui hoje para justamente falarmos de um tema tão relevante quanto a construção sustentável, a sustentabilidade, eficiência energética e emissões de carbono. Bem, essa é a terceira e última palestra promovida pela Fundação Vanzolini Casa Cor. No dia 5 discutimos sobre construção sustentável, o olhar da certificação AQUA-HQE. No dia 12 falamos sobre EPDs, que são as declarações ambientais de produtos com foco em transparência, sustentabilidade, arquitetura e design. E hoje temos o prazer de apresentar a palestra Eficiência Energética, Reduções de Emissões e Arquitetura como protagonista em um mundo em colapso. Bem, lembrando que esse evento está sendo gravado, em breve um conteúdo estará disponível na nossa página da Fundação Vanzolini e nosso canal do YouTube. Então, peço para que quem ainda não esteja nos acompanhando, por gentileza, nos acompanhe em nossas redes sociais. Bom, agora convido a todos a assistirem um vídeo institucional da Fundação Vanzolini. Você já ouviu falar da certificação AQUA-HQE? Ela representa uma nova forma de construir no Brasil, com sustentabilidade, qualidade de vida e inovação no centro de tudo. Desenvolvida a partir da certificação francesa HQE, a AQUA-HQE foi adaptada à realidade brasileira pela Fundação Vanzolini. Fundação criada e gerida por professores da Escola Politécnica da USP. Aplicável a edificações residenciais e comerciais, infraestruturas e planejamentos urbanos, a certificação avalia 4 compromissos essenciais: qualidade de vida, respeito ao meio ambiente, desempenho econômico e gestão e governança. Uma trajetória sólida e em constante evolução. Desde a criação da Associação Qualitel, na França, em 1974, passando pela chegada da certificação AQUA ao Brasil em 2008, com foco inicial em edifícios não residenciais e a expansão para o setor residencial em 2010. Em 2014, nasceu a segunda geração do AQUA-HQE, que trouxe avanços técnicos e alinhamento internacional. E em 2021, a certificação se adaptou aos requisitos do Banco Mundial. Agora, em 2024, uma nova geração de referenciais marca o presente, mais moderna, conectada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e pronta para os desafios da construção sustentável no Brasil. A versão de 2024 apresenta 5 documentos inéditos, com diretrizes para a gestão, avaliação e desempenho de edifícios residenciais. São mais de 70 referências técnicas brasileiras, tornando o modelo ainda mais adequado à nossa realidade. Os benefícios da certificação são múltiplos. Para empreendedores, valorização do imóvel, reconhecimento internacional e diferenciação no mercado. Para usuários, mais conforto, saúde, economia de água e energia. E para a sociedade, menos impacto ambiental e mais cidades sustentáveis. O processo é transparente e técnico. Começa com a autoavaliação, segue com auditorias presenciais na Fundação Vanzolini e, ao final, os empreendimentos que atendem aos critérios recebem os selos AQUA e HQE. A certificação AQUA-HQE é um compromisso com o futuro, com a cidade, com o planeta, com as pessoas. Acesse vanzolini.org.br e conheça mais sobre esta jornada em busca da sustentabilidade. Para fazer a abertura oficial dessa tarde, gostaríamos de convidar agora o professor Dr. José Joaquim do Amaral Ferreira, presidente do Conselho Curador da Fundação Vanzolini. Muito obrigado a todos pela presença. É uma grande honra ter vocês aqui num tema tão importante como a sustentabilidade na construção civil. Um setor que consome 45% da energia ao longo de sua vida útil
e gera 65% dos resíduos com os quais a gente não sabe o que fazer. A certificação Aqua, ela é mais do que um selo. Na realidade, ele é um processo. Há um filósofo chinês que diz o seguinte: para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, tá? E esse era o problema é um problema que a gente tinha na parte de sustentabilidade na construção. A pessoa fazia um bicicletário, outro punha uma lâmpada fluorescente, e todo mundo dizia que isso era sustentabilidade. E o referencial Aqua, ele diz, é para lá que a gente tem que ir. E ele é um processo. Ele não são apenas números, ele dá a sequência de trabalho, a sequência de atividades que têm que ser feitas para a gente chegar aonde a gente pretende chegar, que é na sustentabilidade. Então, eu destaco a importância desse evento, a importância dessa apresentação do Gabriel, onde a gente vai mostrar um pouco do olhar de sustentabilidade da Fundação Vasolini e também uma coisa que a gente aprendeu ao longo do caminho. Vocês viram que o Aqua não é uma coisa que o prato desceu pronto e continua pronto até hoje, sendo requentado, não. A gente aprendeu que a sustentabilidade também tem a melhoria contínua. Então, a gente aprendeu muito com os arquitetos, que são nossos parceiros. Prato pronto, a gente tem alguns modelos estrangeiros. Já o Aqua, ele é muito flexível, ele admite que o arquiteto participe, que o arquiteto discuta, que o arquiteto converse com a Fundação Vasolini de maneira que a solução que ele propõe seja avaliada se é adequada ou não. Não é uma coisa, você é obrigado a fazer um bicicletário, não é isso. O arquiteto discute e conversa com a gente. Então, é dentro desse contexto, dentro dessa satisfação de termos o referencial Aqua disponível para a sociedade, que nós vamos dar início, então, a essa palestra do nosso arquiteto, Gabriel. Professor José Joaquim, muito obrigado pelas palavras, pela abertura. Gostaríamos de agradecer a parceria com a Casa Cor, Darlan Fermindo, Lívia Pedreira, enfim, a todos que colaboraram para esse dia. E agora, para a nossa abertura aqui da programação, gostaria de convidar ao palco o Gabriel Novaes, que é assessor de ESG da Fundação Vasolini. Ele nos trará uma amostra de como é possível reduzir a pegada de carbono na construção civil sem abrir mão da qualidade e da inovação. Gabriel, seja bem-vindo. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui e vamos ter uma pequena conversa hoje sobre eficiência energética, redução de emissões e a arquitetura como protagonista nesse cenário que a gente tem de colapso global. Muita gente fala sobre a mudança climática, né? E hoje a gente já tem alguns cientistas, alguns setores acadêmicos que falam sobre o colapso climático. Eles afirmam que a gente já passou do estágio de chamar de mudança climática e chegamos ao estágio de falar sobre colapso. Por quê? Por conta da aceleração dos efeitos da mudança climática e a intensificação das suas consequências. A gente tem visto isso cada dia mais, né? Cada dia com mais frequência, cada dia mais eventos acontecendo, as enchentes, os incêndios, as secas prolongadas, as ondas de frio, as ondas de calor, às vezes fora de época, às vezes muito mais intensas do que o esperado. Então, né, eu trago esse gráfico aqui, que acho que ele não é uma grande novidade para ninguém, mas a gente tem aqui o que é a mudança climática em números, de maneira palpável e quantificável. Então, a gente pode ver aqui o seguinte, né? Nós temos qual é o aumento real de temperatura, da temperatura média global, ano a ano, em comparação com aquilo que a gente chama de período pré-industrial, que é a nossa grande referência para avaliar a mudança climática, que é ali o período da segunda metade do século XIX. Tá? Então, a gente pode ver o seguinte, né? Que nós tínhamos, ali nos anos 50, mais ou menos 0,25 graus Celsius
acima do período pré-industrial de mudança na temperatura média global. Já em 2020, a gente subiu esse valor para aproximadamente 1,2, 1,3. Ou seja, o mundo era um pouco mais de 1 grau mais quente, na média, do que era no século XIX. Ah, mas só 1 grau? Isso não faz muita diferença, né? Não, isso é a média. Para a média ser 1 grau, em vários lugares, esse aumento é muito mais intenso. Para a média ser 1 grau, significa que no inverno a diferença foi muito grande para baixo e no verão muito grande para cima. Então, 1 grau de diferença faz muita diferença. Nós estamos vivendo isso. Aqui a gente vê, então, que houve um grande esforço global, que foi o Acordo de Paris, que estabeleceu metas para tentar limitar esse crescimento da temperatura média global. Essas metas, elas colocam 2 limites para a humanidade tentar ficar dentro deles até o final do século XXI, então até 2100. O primeiro limite é 1,5 grau, que é o que a gente quer. A gente quer que o mundo seja 1,5 grau mais quente do que era no século XIX, lá no final do século XXI. Esse é o limite aceitável, tolerável, é o mais desejável de todos. Mas, sabendo que isso é quase impossível, também foi estabelecido um limite máximo, que é de 2 graus. Então, tentar fazer com que o mundo seja 2 graus mais quente do que era no século XIX. Esse valor de 2 graus implica em algumas anomalias muito grandes. Por exemplo, se o mundo for 2 graus mais quente em 2100, no Nordeste brasileiro a gente tem lugares que a média vai ser 6 graus mais quente do que era no século XIX, por exemplo. Tá? Mas, apesar dos esforços para tentar limitar essa diferença de temperatura a 1,5 grau até 2100, ano passado a gente já chegou nesse limite, com 75 anos de antecedência. Então, a gente já está onde a gente queria estar em 2100, e isso é muito ruim, né? Isso é extremamente negativo. Então, a gente tem alguns cenários aqui, né? São 5 principais cenários que a gente tem se a humanidade continuar cometendo, né, emissões de gás de efeito estufa no mesmo ritmo que o atual, se ela conseguir reduzir um pouco essas emissões, ou se ela continuar aumentando no ritmo que a gente tem, ou aumentar ainda mais frente ao crescimento populacional que a gente tem hoje. No cenário mais pessimista de todos, a gente tem um aumento médio da temperatura de quase 5 graus até 2100. E mesmo no cenário mais otimista, a gente ainda permanece nesse aumento de 1,5 grau. Mas então, por que eu estou falando isso? A arquitetura tem a ver com isso? Tem sim, e muito. A construção civil e as edificações são grandes contribuintes dessa mudança. Apesar da gente não enxergar isso no nosso dia a dia, o espaço construído, ele tem muito a ver com a mudança climática. Então, a gente pode ver o seguinte, no mundo, o setor de construção civil, junto com o setor de edificações, sozinhos correspondem a 36% do consumo de energia elétrica. 37% das emissões de gás de efeito estufa no planeta. No Brasil, o setor de construção civil sozinho corresponde a 6% das emissões. Se a gente juntar as edificações, mais da metade do consumo de energia do nosso país vem da construção e dos edifícios. Então, a arquitetura tem, sim, um papel muito relevante aqui. E a gente pode olhar isso no que é o ciclo de vida de um edifício, né? A gente fala sempre mudança climática, isso vem lá do painel internacional de mudança climática, em duas grandes estratégias. A mitigação da mudança climática, que é o que a gente faz para tentar reduzir a mudança climática, ou seja, reduzir as emissões de gás de efeito estufa, e a adaptação, que é o quê? A mudança climática está aqui, já está acontecendo, ela é iminente, cada vez pior. A adaptação, então, o que a gente pode fazer para tentar melhorar o nosso cenário, nos tornarmos mais resilientes a essa mudança que já está acontecendo. Então, dentro do ciclo de vida de uma edificação, a gente pode enxergar várias oportunidades de melhoria e encontrar vários pontos em que a arquitetura contribui muito para essa mudança climática. Então, aqui a gente pode ver, né,
O que é o ciclo de vida, do berço ao túmulo. O que quer dizer isso? Do nascimento da edificação, desde a matéria-prima da construção, até o túmulo, a morte do edifício, que é quando ele é demolido e os seus resíduos ganham alguma destinação. A gente tem alguns momentos aqui, né? Então, tudo aquilo que fica no edifício, incorporado no edifício, que são os materiais, são os sistemas construtivos, são os processos de construção, eles vão gerar o que a gente chama de emissões incorporadas. Ou seja, para aquele edifício existir, foram cometidas algumas emissões de gás de efeito estufa, desde lá da extração da matéria-prima até o edifício estar pronto, de pé, para ser utilizado. Tá? Essas emissões incorporadas, elas correspondem a pouco mais da metade das emissões de uma edificação, ao longo do seu ciclo de vida. Ou seja, quando a gente fala de materiais, quando a gente fala de escolher um sistema construtivo melhor, e por aí vai, a gente está falando de reduzir metade da pegada de carbono de uma edificação. Isso é bem poderoso, mas ainda sobra outra metade. O que é a outra metade? A outra metade é tudo aquilo que diz respeito à operação do edifício. A gente constrói um edifício para que ele dure 50, 100, 200 anos, às vezes. Quantos edifícios não existem aqui que já têm mais de 100 anos de idade? Mais de 50 anos de idade? Então, a operação do edifício é extremamente relevante. E é a outra metade. Nessa outra metade, que é a operação, a gente tem as emissões que a gente chama de operacionais, que são aquelas que o projetista é capaz de prever, que é o consumo de energia do edifício. E as emissões do usuário, que é tudo aquilo que as pessoas que ocupam o edifício vão fazer, e a gente não tem como prever ou como calcular, nos cabe apenas estimar. Então, vejam que interessante, né? A gente tem aqui as emissões incorporadas do edifício, que estão ligadas aos materiais, aos processos construtivos, que geram mais ou menos 50% a 60% das emissões de um edifício. Vejam que esse valor sozinho corresponde a mais ou menos 10% das emissões de carbono no mundo inteiro, considerando todos os setores da indústria e da economia. Então, a construção civil aqui tem um poder enorme, tanto de piorar quanto de melhorar esse cenário de colapso. Partimos para a operação do edifício. De 20% a 30% das emissões do ciclo de vida do edifício vem do consumo de energia. São as emissões que a gente chama de operacionais. Então, ao longo da vida útil do edifício, todo o consumo de energia dele vai gerar aqui 20% a 30% das suas emissões. E olhem que interessante, o maior desafio que a gente tem é que hoje só 6% do consumo de energia urbano no mundo vem de fontes renováveis. Então, aqui a gente tem um desafio que extrapola a construção civil. E, por fim, ainda na operação do edifício, mais ou menos 20% das emissões vêm dos usuários. A gente chama de emissões dos usuários. E elas estão relacionadas a quê? A manutenção do edifício, a conservação, reformas, renovações, mudanças de uso que os usuários vão fazer na edificação. E aqui o maior desafio da arquitetura é que a gente precisa entender que o edifício tem que ser adaptável e flexível. Por quê? Porque ao longo dos 50, 100 anos de vida útil do edifício, quantas vezes não vai mudar o proprietário? Quantas famílias ou quantas pessoas vão passar por lá com características diferentes? Às vezes um edifício residencial vira comercial, às vezes um comercial vira residencial, e por aí vai. Então, aqui, o que a arquitetura pode fazer? A arquitetura pode atuar nos 3 eixos, né? A arquitetura pode contribuir para reduzir tanto as emissões incorporadas, através de uma escolha mais consciente dos materiais e processos construtivos, pode contribuir com a redução das emissões operacionais, através de uma arquitetura que seja energeticamente mais eficiente, que proveja conforto térmico, e pode ajudar a reduzir as emissões dos usuários. Como? Enxergando que o edifício vai sofrer mudanças ao longo do caminho, ou seja, o projeto pode ser mais adaptável, mais flexível e pode já tentar antecipar algumas escolhas dos usuários. Aqui, todos esses 3 ramos, a gente está falando de mitigação da mudança climática.
Mas quando a gente fala de eficiência energética e conforto, quando a gente fala de adaptação e resiliência, a gente também está falando de adaptação à mudança climática. Então, a arquitetura tem o poder de trabalhar nessas duas frentes. Vejam, então, né, o que a gente pode fazer? Bom, para reduzir as emissões incorporadas, não tem muito segredo. A gente tem aqui, por exemplo, tudo isso foi extraído do referencial técnico da certificação Aqua. São requisitos que existem no Aqua. A gente pode trabalhar com materiais que sejam de baixo carbono, com materiais que tenham conteúdo reciclado, agregados. A gente pode ver isso em várias frentes, né? A gente pode ver isso no aço, no concreto, no cimento. A gente pode trabalhar com materiais locais, que vai reduzir a distância de transporte para o material chegar na obra. É claro que cada lugar tem uma realidade diferente. E não estou falando que vai ser a mesma coisa comprar materiais em uma cidade de interior do que será para comprar numa cidade central como São Paulo. A gente sabe que não é assim. Mas, na medida do possível, reduzir as distâncias, além de estimular a economia local, além de estimular os produtores locais, vai trazer também uma redução da pegada de carbono da edificação. A gente pode falar de madeira certificada e de reflorestamento, né? A gente tem aqui a FSC, Serflor. A gente tem várias estratégias hoje de reflorestamento, inclusive ligadas à venda de crédito de carbono. Podemos falar aqui, né, dos ensaios laboratoriais que garantem a qualidade técnica do material usado, porque, afinal de contas, né, comprar um material que não tem a qualidade comprovada, muitas vezes vai gerar como consequência a troca antecipada desse material. E por mais que pareça que você está economizando, por mais que pareça que você está reduzindo as emissões, na verdade, você está gerando um problema ainda maior. A gente pode falar das ACVs, né, análise de ciclo de vida das EPDs, que estão em crescimento longo aqui no Brasil hoje em dia. E, claro, né, a escolha de sistemas construtivos melhores, mais adequados, mais leves, mais industrializados, isso também pode ajudar. A gente fala aqui também da gestão de resíduos das obras, né, através do reuso, do reaproveitamento e da reciclagem dos resíduos. Então, a Aqua hoje traz alguns critérios que a gente chama de taxa de beneficiamento de resíduos. Então, existem os critérios para os resíduos de desconstrução, que são a demolição do que existe no terreno e da própria obra. Então, o construtor ele precisa buscar inventariar todos os resíduos que foram gerados na obra, quantificar eles por tipo, por categoria, e enviar para destinações que permitam desviar esse resíduo do aterro, né? Então, qualquer estratégia de reuso, de reaproveitamento e de reciclagem vai ser super importante. E, claro, aqui também a gente tem hoje uma ferramenta que é muito conhecida já da indústria, de maneira geral, é muito conhecida do mercado de serviços, mas que, pouco a pouco, de maneira bem tímida, está começando a entrar na construção civil, que são os inventários de emissões de carbono, inventários de emissões de gás de efeito estufa. Então, nós temos uma normativa internacional que permite hoje que a gente mapeie e quantifique, do início ao fim de uma obra, quantas toneladas de carbono foram ocasionadas naquela obra. A gente consegue pegar uma incorporadora e mapear quantas toneladas foram geradas ao longo de um ano em todas as suas obras. Então, existem normativas internacionais e brasileiras para fazer esse trabalho hoje. E, naturalmente, esse é o primeiro passo para eu traçar uma estratégia de redução. Saber quanto que eu estou gerando, quanto que eu estou causando. Quando a gente fala de emissões operacionais, vejam que interessante, porque todas as estratégias que a gente tem são tanto de mitigação quanto de adaptação. A gente vai falar principalmente do desempenho termoenergético do edifício. O que eu quero dizer? Um edifício que seja capaz de trazer mais conforto térmico para o usuário, geralmente é um edifício que vai consumir menos energia. Porque os principais vilões do consumo energético de um edifício sempre passam pela climatização, né?
Então, aqui, quando a gente fala de uma envoltória mais eficiente, quando a gente fala de isolamento térmico, vidros mais eficientes, coberturas e fachadas mais eficientes, a gente vai trazer um edifício que tem um menor consumo de energia. A gente pode falar do uso de ventilação e iluminação natural, estratégias passivas, né, de climatização do edifício. A gente pode falar também, é claro, de automação predial, reuso de água, né, fontes renováveis. Então, hoje, a gente vê cada vez mais se multiplicando os edifícios que tenham autogeração de energia, através dos painéis fotovoltaicos e até mesmo de pequenas turbinas eólicas, né? A gente tem visto isso cada vez mais. Aqui também se multiplica hoje a estratégia do mercado livre de energia. Ele pouco chegou ainda no mercado residencial, mas no mercado de serviços, mercado industrial e comercial, o mercado livre de energia é super utilizado já. O que quer dizer isso? Quer dizer que aquela instalação, aquele edifício, ao invés de adquirir energia da concessionária, ele vai adquirir energia diretamente de um provedor que garante que aquela fonte é renovável. Ou seja, ele vai comprar energia diretamente de um parque eólico, de um parque solar, de uma pequena central hidrelétrica. E muitas vezes essa energia tem um custo até mesmo inferior ao do mercado cativo, que é a concessionária. Aqui, puxando um pouquinho a sardinha para os colegas arquitetos que trabalham em consultorias, né, projetar usando simulações termoenergéticas. A gente consegue hoje simular quanto que um edifício vai gastar de energia ao longo de um ano, quanto que um edifício vai gerar de conforto e desconforto térmico dentro dos parâmetros das normas, e isso permite escolhas muito mais inteligentes do ponto de vista de projeto. E, mais uma vez, o uso das certificações, dos selos e dos inventários de carbono. Porque, da mesma forma que eu posso mapear as emissões de uma obra, eu posso mapear as emissões de um edifício ao longo de um ano, ou das empresas que estão dentro dele. Aqui, vejam que interessante, eu trouxe alguns resultados, né? A nossa equipe lá na Fundação Vanzorini fez um levantamento com 50 empreendimentos certificados na Zona Bioclimática 3, que é a zona da qual a Grande São Paulo faz parte. E a gente pode ver algumas coisas que são muito interessantes. Primeiro que, pela própria natureza do critério da certificação Aqua, 100% das escolhas dos materiais, dos sistemas construtivos, são justificadas. 100% dos resíduos gerados em obras são monitorados. Isso é uma exigência da certificação, 100%. Aqui a gente está falando de emissões incorporadas. Quando a gente passa para as emissões operacionais, o Aqua propõe um critério de, no mínimo, 20% de economia de energia para o edifício em uso ao longo de um ano. Dentro desses 50 empreendimentos, a economia de energia estimada, né, simulada e calculada para cada edifício variou de 20% a 60%. Na média, a gente teve aqui aproximadamente 25% de economia. Ou seja, a gente vê vários empreendimentos que estão indo além do critério mínimo da certificação. E quando eu falo de 25% de economia de energia, eu estou falando de 25% de redução nas emissões operacionais daquele edifício, ao longo dos 50, 100 anos que aquele edifício vai estar sendo usado. Ou seja, esse número é relevante. Quando a gente passa para as emissões do usuário, a gente tem um outro dado muito interessante. Por quê? O Aqua também traz uma exigência que é o percentual de horas ocupadas em conforto térmico dentro da edificação. Então, existem normas para prever de maneira estatística quando as pessoas vão estar em conforto térmico dentro do edifício, utilizando muitas vezes estratégias passivas. E aqui a gente vê que de 83% a 96%, né, de horas ocupadas em conforto térmico dentro dessas 50 edificações certificadas. O que significa isso? Que de 83% a 96% das horas de ocupação, esse edifício vai poder reduzir drasticamente o seu consumo de energia com ar-condicionado. E aqui a gente consegue influenciar o comportamento do usuário para que ele tenha uma atuação mais sustentável dentro do ciclo de vida do edifício.
Já, por fim, né, falando aqui das emissões do usuário, a gente pode falar justamente do que eu comentei, trazer um projeto que seja mais adaptável, que garanta que o edifício possa sobreviver às várias mudanças de uso e de características ao longo da sua vida útil, que permita que o usuário possa fazer manutenções com mais facilidade, exigindo menos reformas. Então, se ele puder fazer uma manutenção sem quebrar o edifício inteiro, ele vai reduzir as suas emissões lá no futuro também, certo? Se ele puder flexibilizar o uso da edificação sem precisar de uma grande renovação, isso também vai reduzir suas emissões e vai permitir que ele se adapte a um cenário futuro que pode ser diferente do atual. A gente também fala de educação e conscientização, né? Porque tudo isso que a gente faz não vai funcionar se a gente não chegar no usuário do edifício e falar: funciona assim, se você fizer assim, vai ser melhor. Vai ser melhor para o meio ambiente, vai ser melhor para a sociedade. A gente pode falar de equipamentos eficientes, a gente pode falar de prover no projeto infraestruturas que permitam que os usuários tenham hábitos mais sustentáveis, né? A gente está falando de conexão com a cidade, mobilidade, da relação com a vizinhança, acessibilidade, prover ferramentas para que tenha uma gestão de resíduos no edifício em uso cada dia melhor e mais coerente. E, por fim, eu finalizo a minha fala deixando aqui uma provocação, que é do arquiteto Alejandro Aravena, um arquiteto chileno, premiado internacionalmente, que ele fala o seguinte: não estamos projetando para um mundo estável, estamos projetando para um planeta em mutação. Ou seja, o arquiteto, quando projeta um edifício para daqui a 50, 100 anos, ele precisa entender que o mundo daqui a 50, 100 anos não é o mesmo mundo de hoje. E isso é ser sustentável. Pessoal, agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Obrigado, Gabriel. Parabéns, parabéns ao futuro doutor, não é isso? Legal. Agora vamos com uma palestra um pouco mais provocadora. Queria chamar aqui para o palco o Rodrigo Loeb. Rodrigo é arquiteto, pesquisador, professor, e vai trazer justamente uma reflexão profunda sobre o papel da arquitetura em um mundo em colapso. Rodrigo, está com você. Tudo bem. Boa tarde. Queria agradecer muito o convite. Estar aqui com toda a equipe da Vanzolini, que eu tive a felicidade de conhecer há alguns anos já, né, quando o Aqua tiveram a iniciativa de trazer o Aqua para o Brasil, essa iniciativa pioneira, né, numa questão que há muitas décadas já é debatida e que aqui é extremamente importante, né. E agradecer toda a equipe da Casa Cor também, enfim, já tivemos oportunidade com a Casa Cor de produzir também um protótipo de casa Aqua, né, com o meu querido colega Luiz Henrique Ferreira. Então, o que eu resolvi trazer aqui, né? Uma reflexão. Primeiro, o Gabriel trouxe elementos super consistentes, né? Importantes, e para mim foi bom ver também o quanto que o Aqua se adaptou ao longo do tempo e procurou se atualizar. E acho que todas essas informações que ele trouxe são extremamente relevantes para o nosso campo. E aí a minha questão é, mas por que a gente tem esse desafio, né? O que nos trouxe a esse momento onde a arquitetura ela é protagonista como geradora dos impactos de uma condição de colapso mundial e, ao mesmo tempo, ela pode ser protagonista na reversão desse quadro, né? Uma vez que a produção da arquitetura é algo milenar e que aconteceu muitas vezes em outros processos que, de certa maneira, nós perdemos a conexão a partir justamente desse período que as emissões começaram a ser medidas na industrialização. Então, se a gente comprimisse toda a história da Terra num único dia, os primeiros humanos parecidos com a gente,
eles teriam chegado 4 segundos antes da meia-noite, né? Ou seja, muito recente a nossa presença nesse planeta. E a gente se espalhou desde as origens em África e estamos em todos os continentes, exceto a Antártica, e agora temos mais de 7 bilhões e meio, isso quando esse livro foi publicado, e estamos indo em direção a 9 bilhões de habitantes, né? O que é algo bastante inquietante nessa condição. E, ao mesmo tempo, nesse período, a gente criou essa rede integrada de culturas e imenso poder, né? Essa é uma reflexão desses geógrafos, Simon Lewis e Mark Maslin, que estudam essa condição do antropoceno, né? Isso aqui é uma homenagem a Ned Guidon, lá no Parque da Capivara, né? Na Serra, com esses registros de uma cultura muito potente. Então, a gente tem esse desafio socioambiental contemporâneo, né? A gente está vivenciando esse colapso iminente dos sistemas de suporte à vida. A extrema iniquidade é uma questão global que nos aflige cotidianamente, né? Miséria, concentração de riqueza. Essa é uma condição contemporânea, resultado, de certa maneira, também de um paradigma dominante vigente, que nos traz a essa crise. Então, nesses tempos extremos, esses desafios socioambientais são enormes. É uma crise sistêmica estrutural, ela está articulada a esse sistema capitalista, esse modelo que trouxe muitos benefícios e traz, mas, ao mesmo tempo, traz muitos impactos e problemas negativos. Essa perspectiva desenvolvimentista é de um crescimento linear, contínuo, que é basicamente extrativista, se apoia nesse processo do colonialismo, da escravidão e do genocídio indígena, colocando a humanidade diante dessa iminência de um colapso, ameaçando a própria existência. Quer dizer, de repente, a gente vive um momento onde a nossa própria existência está ameaçada, né? Não vai ter como ir para Marte, né? Embora certo bilionário imagine essa hipótese. Então, nesse contexto, o valor da arquitetura está em xeque, né? Ela participa desse desgaste e ela pode ser também uma promotora de reversão desse quadro, porque, afinal, senão a gente desiste de tudo, não faz mais arquitetura, eu não vou ensinar mais, não vou trabalhar com isso, mas vou continuar sempre porque eu tenho certeza de que é possível reverter através dessa reconexão com um pluriverso, uma quantidade enorme de outros paradigmas múltiplos interconectados de forma de produção da arquitetura. Então, de algum modo, esse momento está ligado a essa ideia do antropoceno, né? Quer dizer, até 120 anos atrás, ou um pouco mais de tempo, as eras geológicas não contemplavam essa era nova, que é a era constituída, né, ou cujo responsável pelos efeitos, pelos elementos dessa era, é a humanidade, por isso chamada antropoceno. Quer dizer, essa é uma era que se submeteu a humanidade a esse paradigma dominante, modelo racional, que, de alguma forma, é simplificador e excludente, vendo a natureza como uma fonte inesgotável de recursos para livre apropriação, e quando a atividade humana atingiu uma escala e amplitude capaz de gerar transformações na biosfera como nunca antes se havia constatado, né? Então, eu considero, segundo as pesquisas e tal, que o marco desse início de antropoceno é 1600, o primeiro marco geológico, que foi um pico de sequestro de carbono resultante do reflorestamento das regiões da América, porque haviam sido dizimadas as populações originárias. Então, todas as áreas de cultivo foram abandonadas e a floresta retornou, e esse retorno da floresta gerou um sequestro de carbono, que é um marcador geológico detectável daqui a bilhões de anos, né? Que é esse conceito. Então, a arquitetura, de certa maneira, ao longo desses séculos, né, acabou se tornando um instrumento servil desse processo de dominação e destruição em massa, submetida a essa lógica de um capitaloceno
e a gente precisa fazer uma ruptura com esse paradigma, o que não é simples e não acontece, em hipótese alguma, de uma hora para outra. Um dado curioso dessa pesquisa de uma universidade em Israel é que, nos últimos 120 anos, eles levantaram uma comparação entre tudo que, em 1900, a humanidade tinha produzido, chamaram isso de massa antropogênica. Todos os objetos, construções, arquitetura. Essa massa antropogênica, em 1900, correspondia a 3% da biomassa global. A biomassa, tudo que é natural, a terra, as aves, as plantas, animais, as florestas, tudo. E, em 2020, a massa antropogênica passou a ser pouco mais de 50%. Em 120 anos, a gente passou de 3% de coisas produzidas para mais de 50%, considerando ainda que a gente suprimiu muito dessa biomassa. Então, não à toa, Gabriel trouxe os dados dos impactos disso nas mudanças climáticas e nessas questões que a gente vivencia como desafios, né? E a maior parcela, eles decuparam esses dados de massa antropogênica, são materiais aplicados na construção civil em grandes obras de infraestrutura. Ou seja, nós também protagonizamos, além dos dados que Gabriel trouxe, né, essa condição de impacto nessa relação. Gabriel já falou dos 37% da energia e tal. Ou seja, como é que a gente vai reverter? Essa é uma indagação. Isso não tem resposta. Se tivesse resposta, a gente não estava, né, se degladiando, procurando alternativas, buscando outros caminhos. Principalmente no nosso contexto brasileiro, né? A gente tem uma matriz energética muito limpa, entre aspas, mas, ao mesmo tempo, a nossa história está totalmente articulada a esse processo extrativista e colonial. Quer dizer, esse antropólogo Roberto Gambini fala: derrubada do pau-brasil é o grande símbolo do começo da nossa história. O desfalque à natureza são nossos sinais de batismo, como é também a posse da mulher índia pelo branco invasor. Então, também a gente, relacionando a natureza à figura feminina, de alguma maneira entende esse processo tão violento contra a mulher no país e no mundo, né? Essa é uma ilustração de 1575, do André TV, com o Brasil. E a imagem é justamente a extração da floresta, né, da madeira para uso e apropriação e expropriação. Então, além do fato de que a gente, né, estimativas é que na América, antes da invasão, a gente tinha uma população de mais ou menos, toda a América, 64 milhões de habitantes. Em 1600, ou seja, 108 anos depois do primeiro momento de invasão, restaram em torno de 6 milhões de habitantes originários, né? Então, a gente tem a morte de mais de 58 milhões de pessoas nesse período de 100 anos pelo processo de invasão. Ou seja, o que nos constitui é um processo muito violento. E como é que a gente lida com essa condição? Então, essa é uma coleção de recortes, né, de revistas dos anos 70, que vencemos a floresta, né? Então, simbolicamente, essa ideia é sempre de que a gente vai dominar a natureza. Nós vamos vencer a natureza, e não nós somos parte da natureza integrada e devemos trabalhar de modo coordenado e conjunto. Então, é um mundo que nos aflige muito em relação a todas essas questões, né? A gente vive essa ilusão semântica do desenvolvimento, da ideia do crescimento, evolução, maturação, modernização. Quer dizer, Gabriel trouxe os dados de energia. Então, a gente sempre está preocupado que, para o crescimento acontecer como crescimento econômico, a gente precisa ter o motor da energia. E, para ter energia, precisa gerar energia, precisa consumir energia de modo responsável, mas isso não tem fim, né? Então, por que não pensamos em redução de demanda de energia?
dizer, essa é um dos vetores que o Aqua procura trabalhar, como é que a gente reduz a demanda, mas de um modo mais amplo e sistêmico, isso poderia ser pensado. Então, o que acontece? A gente, no campo da arquitetura, ignora, a gente é indiferente ou a gente não encontra alternativas, né? Porque também tenho atuado nos últimos 25 anos, 30, tentando trabalhar com isso, e é um enorme desafio. Eu acho que, né, os processos de certificação vêm para apoiar a possibilidade de enfrentamento desse desafio, mas ele continua presente cotidianamente. Como é que a gente muda o modo de fazer, como é que a gente muda a nossa estratégia, como é que a gente altera de uma maneira mais ampla, e não em pequenas situações referenciais que são muito importantes, que a gente já vê acontecerem. Então, todos esses processos, né, estão gerando esses impactos todos que a gente tem percebido, e a gente, eu acho que isso é muito importante. A gente precisa enfrentar o reconhecimento da responsabilidade do nosso campo, da arquitetura e da construção civil, que acho que isso é muito importante, né? A gente não pode dizer, não, isso não é um problema muito mais amplo, a gente não é responsável, não dá para mudar o mundo. Não, é preciso dar esse primeiro passo. Nós somos responsáveis e constituir um coletivo majoritário para buscar uma materialização do nosso campo que não gere danos, violência ou degradação, independente da escala. Quer dizer, esse é um desafio que eu não, né, poucas vezes a gente viu acontecer no âmbito da escala metropolitana. A gente vê isso acontecer na escala rural. A gente vê isso acontecer em pequenos empreendimentos que contemplam um trabalho comunitário de restauração ecossistêmica, de integração de ancestralidades vivas, de respeito aos processos locais, né? Mas, no âmbito da cidade, do mercado, esse é um desafio que não está sendo possível de enfrentar por enquanto, né? Porque, talvez, para produzir isso que o mercado quer produzir, não seja possível. Então, como é que a gente vai fazer? Né? Essa, acho que é uma questão muito importante. Então, considerando, estava ouvindo o Gabriel falar, né, que um processo tão sofisticado de certificação, que dá esse apoio no processo, produz um edifício muito capaz de responder a esses desafios, o próprio edifício, ele implantado, representa um impacto negativo para o ambiente como um todo. Então, ele pode ser muito eficaz na resolução da sua própria questão, mas ele vai gerar um impacto negativo que, inclusive, ele vai ter que enfrentar cada vez mais, né? Ou seja, esse olhar sistêmico numa condição urbana. Então, essas alternativas que a gente tem visto têm um espectro amplo de possibilidades e caminhos. São alteridades que se conectam em vasos comunicantes. Então, a gente vê soluções de cobertura dupla acontecendo em África, acontecendo na América Latina, acontecendo... Tem elementos dessa semântica arquitetônica que vão se repetindo, né? E que, de algum modo, acontecem porque lidam com essa ideia da quinta fachada, que é a cobertura, com esse cuidado especial, que adotam soluções com linguagens diferentes, mas com processos similares, né? E eles estão se articulando sempre em agrupamentos periféricos nas bordas e margens desse modelo. Tem estratégias locais, né? Tem esse trabalho comunitário, processo coletivo, outras relações geográficas, e essa diversidade e multiplicidade, ela emerge e se faz visível na medida em que a tecnologia, que a neblina da tecnologia e da ciência a serviço desse paradigma dominante, em sua utopia ficcional de futuro, se dissipa diante das evidências do seu colapso, né? Então, esse é um exemplo de uma obra em Bangladesh, da Anna Heringer e do Eike Rosbach, e aí uma colocação da Anna Heringer, essa arquiteta alemã. Quando eu estou projetando, eu sempre me pergunto o que aconteceria se 7 bilhões de pessoas projetassem e construíssem da mesma maneira que eu?
Se eu pudesse responder isso honestamente, o mundo poderia ser um pouco mais bonito, um pouco mais justo, e eu estaria satisfeita. Né? Então, essa condição tem a ver com a iniquidade. Né? Se todo mundo acessar uma qualidade de vida, né, a gente precisaria de muitos planetas para sustentar isso. Né? Então, se o padrão de vida do Reino Unido fosse aplicado em todo o mundo, a gente precisaria de 3 planetas. Né? A gente chega em junho e já queimou, né, a nossa pegada ambiental. Então, tem muito excesso. Né? Esse é o trabalho de uma arquiteta, Yasmin Lari, né, no Paquistão, que ela recuperou esses fornos ancestrais para a produção de alimento. E esses vislumbres, então, têm 3 eixos: essa reconexão e reapropriação com modos de fazer ancestrais, uma atualização permanente dessas ancestralidades vivas, integrando técnica e tecnologia contemporânea, e estratégias de projeto para enfrentar os problemas e desafios socioambientais contemporâneos. Né? Agora, como que a gente vai poder aplicar isso na nossa vida real do mercado de trabalho, de arquitetura e da construção civil? Né? Isso exige política pública, isso exige um incentivo maior, mas a gente tem um papel e uma responsabilidade, evidentemente, muito importante e com uma capacidade de transformação. Então, a gente fala de processos construtivos descarbonizados, essas reapropriações de técnicas vernaculares, a discussão dos biomateriais, né? Uma linguagem e expressão que funde cultura e natureza. Esses processos têm acontecido sempre em escala local, dimensão pequena, alto impacto positivo e restaurativo e baixo custo. Né? Como que a gente pode trazer essas experiências para o campo do mercado da construção civil de uma maneira mais ampla e abrangente? É uma questão que merece muita investigação. Então, nesse sentido, da arquitetura poder ser protagonista nessa transição, o ensino é estratégico e estrutural. Né? E, por isso, a gente tem muita gente operando e trabalhando nessa direção. Daí, como todo esse arcabouço teórico, também eu fui construindo ele num processo de tentativa de produção de arquitetura que pudesse contribuir para isso, eu trouxe alguns trabalhos, algumas obras que vão demonstrar esses desafios no mundo real. Né? Eu consegui fazer todas essas coisas? Nem sempre, né? Mas são trabalhos e projetos onde a dimensão da sustentabilidade, da questão da energia, do consumo, da construção, foram exaustivamente tratados. Esse é o projeto que eu fiz com o arquiteto Eduardo de Almeida para a Biblioteca Brasiliana Guita José Milling, a Brasiliana USP, na Universidade de São Paulo, né? Que foi um processo que durou 13 anos da minha vida. Então, essa é uma construção que ela tem várias camadas. Né? A analogia é com recortando na transversal uma cebola, são as várias camadas. Né? A envoltória, essa pele de chapa perfurada, depois tem um vazio, depois tem a esquadria, depois tem o espaço, depois tem outra parede, depois tem o anel do acervo, depois tem um vazio central. Então, essa questão das transições, né, e dos espaços abertos, a grande cobertura, que abriga também uma produção fotovoltaica de energia, e um desafio, um edifício que vai receber um acervo, que recebeu um acervo de livros de mais de 500 anos, tem que durar outros 500 anos, não 50. Né? Então, como é que um edifício pode durar, né, 500 anos? Isso é uma pergunta complexa de responder. E, sobretudo, a promoção de um espaço que fosse público. Então, acho que a dimensão pública da arquitetura é essencial, né, para enfrentar essa problemática toda. A gente não pode trabalhar com os edifícios isolados do contexto urbano e da sua condição pública comunitária. Né? Claro, essa foi uma experiência singular. Né? Eu fiz o projeto, a obra, o gerenciamento da obra, a construção no início, quer dizer, tem uma história pessoal envolvida. Esses são os anéis de livros, né?
quem se interessar, a biblioteca tem um programa de visitação, então dá para entrar em contato e marcar lá visitas monitoradas. A presença do espelho d'água, o auditório com esse volume cilíndrico, a relação dia-noite, a questão da luz, a questão da eficiência energética, toda foi estudada, em princípio, pela relação também de conservação do acervo, né? Teve todo um trabalho importante nessa direção. Mas enfrentamos aí todo o desafio de contratação de uma obra pública, as restrições, então, tudo isso está dentro dessa equação. Esse segundo trabalho para mostrar é o 3º Batalhão da Polícia Militar Ambiental, CTRF de São Paulo, foi uma concorrência do BID, através da Fundação Florestal, que meu escritório ganhou e teve a certificação Aqua da Fundação Vanzolini com a consultoria da Inovatec Engenharia. Então, também foi um processo muito interessante, né? O batalhão ia se implantar no Guarujá, essa unidade, num contexto também de muita agressão de maresia, de muito desafio microclimático e tal, e a solução foi uma grande sobrecobertura, né? Então tem uma coisa da linguagem que vai um pouco sendo explorada, e o volume da construção abrigado nessa sobrecobertura que faz toda a mediação climática, captura a água, faz a produção de energia, e contempla, então, a possibilidade de ventilação, sombreamento, relação com o contexto, com a paisagem, e uma volumetria que vai atendendo o programa sempre vazada para poder aproveitar ao máximo essa condição das técnicas passivas, né? Ventilação natural, sombreamento, presença da vegetação, etc., a garagem de barcos, as passarelas abertas e tal, com a menor área possível de áreas necessárias de condicionamento climático e trabalhando ao máximo com a dimensão de uma condição de passiva, né, de técnicas passivas de resfriamento. Trouxe, porque não podia deixar de trazer, estou terminando, a Casa Aqua, que foi na Casa Cor em 2016, né, projeto no meu escritório, com o Caio Dotto, gerenciamento Inovatec, Crona, com sistema construtivo, Casa Cor, né? E que foi esse desafio, como é que a gente produz uma casa modelo, que tinha que ser montada em 20 dias para a feira, e depois totalmente desmontada, enfim, todo esse processo, e esse foi o resultado que a gente obteve, né? De novo, a sobrecobertura, o volume solto, os elementos, solto do solo, os módulos hidráulicos separados. Aqui tinha uma dimensão dos processos industriais, que era uma questão importante de ser considerada, mas a produção de um microclima adequado para a casa funcionar, os elementos de operação como parte da arquitetura presentes no desenho, seja o reservatório de água de chuva, seja o painel, seja os processos e sistemas de ventilação. E aqui tem um pequeno vídeo que é o processo de montagem, né, da casa. Então, a montagem, a produção dos painéis a partir do projeto, né, na produção do concreto pré-moldado, depois, né, a preparação do canteiro, do lugar, o guindaste. Essa montagem que a gente está vendo aí da casa levou 19 dias, entre ela começar e ser concluída integralmente com móveis para a abertura da feira, né? E esse foi um desafio interessante, porque eu acho que tudo é contraditório nesse mundo contemporâneo. Então, quando a gente fala em industrialização, a industrialização tem um enorme impacto nesses problemas e nesses desafios. Ao mesmo tempo, ela pode trazer soluções interessantes. Mas, por enquanto, a gente tem também o desafio do acesso, porque a industrialização e a inovação, por enquanto, são acessíveis para quem pode pagar. E quem não pode pagar, não acessa, né? Mas essa foi uma experiência muito positiva e interessante de diálogo, de produção, do espaço, né? Para entender um pouco desse processo e dessa dimensão
de produção de um protótipo num prazo tão curto para ser realizado. E aí eu vou terminar, eu tinha 10 minutos, não sei se tenho um pouquinho mais agora. Tem mais 2 projetos só. Esse é o Parque de Inovação e Sustentabilidade do Ambiente Construído, que foi uma concorrência que eu ganhei também, em Brasília, promovido pela Finatec e a UNB, e que teve outra certificação, que é o BREEAM, que é um modelo inglês, né, com o apoio da BRE, que é o Building Research Establishment da Inglaterra, né. Então, nesse caso, é no Cerrado, é em Brasília. Então, aqui, o edifício foi pensado, inclusive, nas suas fundações, para que ele pudesse ser desmontado e não sobrasse nada no terreno. Então, a gente tem uma estaca helicoidal, que é um parafuso, que fixa a construção no solo. Então, no futuro, isso seria desmontado, poderia ser remontado em outro lugar, e todo o sistema da edificação operando solta do chão, para as instalações também não interferirem no solo, deixando também o microclima do cerrado acontecer, independente da construção que pousa sobre o terreno, né? Então, a ideia da envoltória, da cobertura, da torre de reservatório de água, os sistemas de passarelas, as conexões, né? Esse é um projeto de um edifício de pesquisa. A ideia, e está sendo implantado em Brasília, é ser uma praça de protótipos. A universidade, várias universidades vão fazer protótipos de habitação, testando isso como tem sido feito há algumas décadas lá em Londres, né, no Parque de Inovações de lá, né. Então, essas análises bioclimáticas, né, as simulações de comportamento térmico, de luz, o sistema construtivo, as etapas, quer dizer, todo um estudo que é o que a gente faz, né? A arquitetura é, de algum modo, um campo responsável por, né, reger todo esse processo e entender como ele pode acontecer, né? Também tinha exigência de ele acontecer no BIM, com a integração dos projetos, então toda a parte do projeto foi gerenciada numa plataforma digital, e gerou esse resultado, né, com essa solução que a gente chegou, pensando os vários elementos, e esse é o primeiro módulo que estava em construção lá em Brasília, recentemente ainda não inaugurado. Tem uma outra questão, quer dizer, a arquitetura com essa dimensão de investigação leva muitos anos, né? Um projeto acontece, outro não acontece, então a gente tem muitas questões para enfrentar. Isso aqui é a área de implantação dos protótipos, e aí vou concluir com esse projeto recente, que chama Sítio Maravilha, que é a reforma e renovação de estruturas existentes em Parelheiros, para essa ONG, Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento, que está implantando lá um centro de referência em permacultura e agricultura orgânica. Então, essa à esquerda é a construção como estava, e à direita é a construção como estava próxima da conclusão, com a tinta de terra, com os materiais locais, com a madeira, com o aproveitamento da estrutura. Então, é uma outra escala de trabalho, né, mas que teve a oportunidade de investigar esse processo de aproveitamento da estrutura existente. Essa é uma outra casa, o processo da obra e a sua condição quando concluída, né? Também com esse sistema de tinta de terra, com o reaproveitamento de estrutura de madeira e recomposição para essa área de convívio, com a iluminação, com a ventilação, com os processos, né, os corredores, os espaços vazios, os espaços de reunião do trabalho dessa ONG. E aí a última etapa era a construção desse galpão agrícola, né, para poder receber a produção toda, né, e o galpão seguiu a mesma lógica, mas foi a construção lá do zero, né, com essa estrutura de madeira, com os perfis, com a ventilação, com, né, a proporção e as necessidades específicas deles para esse caso.
Então, com isso eu concluo, né, esse bate-papo. Espero que a gente tenha espaço aí para debater um pouquinho e agradeço a oportunidade. Obrigado. Rodrigo, parabéns. Obrigado. Pode ficar aqui, Rodrigo, por favor. Permanece aqui. Vamos lá, vamos fazer um bate-papo agora com o pessoal. Vou convidar o Gabriel também. E eu abro aqui para as perguntas. Alguém gostaria de fazer? Primeira pergunta. O pessoal está se acomodando. Enquanto o pessoal está... Rodrigo, enquanto o pessoal vai se acomodando, eu vou fazer uma pergunta para você. É o seguinte, dizem que o Aqua nada mais é que o resgate da boa arquitetura. O que você pensa a respeito disso? Não, eu acho que é muito mais, né? Porque tem muita reflexão e tem um contexto de análise, né, e de apoio, porque acho que o mundo contemporâneo trouxe muito mais complexidade. Então, sim, eu acho que de alguma maneira, procurar resgatar a responsabilidade da boa arquitetura, que é produzir um espaço adequado, ambientalmente correto, responsável, com qualidade, com eficiência, com responsabilidade no consumo de recursos, etc., né? Mas ele, ao mesmo tempo, sozinho, não é capaz de garantir essa boa arquitetura, porque aí depende da gente, né? E de uma equipe, eu diria, transdisciplinar, né? Eu acho que a arquitetura hoje, dificilmente, ela pode ser produzida sem o apoio de uma equipe múltipla, seja da engenharia, da sociologia, da antropologia, como a gente viu aqui, da biologia, né? Do clima, da geografia. Então, eu acho que essa é uma questão também muito importante. Então, eu acho que o Aqua ele vem, ao longo dessa trajetória no Brasil, né, de um processo de construção, de revisão, de análise, ser um instrumento, uma ferramenta sistêmica muito potente de apoio para esse resgate de uma arquitetura mais responsável, ambientalmente responsável e socialmente justa. Mas isso depende da gente, de uma equipe que se disponha a fazer isso e, sobretudo, de quem financia o projeto ser capaz de entender isso e apoiar essas decisões. Porque se quem financia o projeto não tiver essa disposição, esquece, isso não vai acontecer, né? Aí, isso será simplesmente uma métrica. Então, acho que a gente tem, sim, uma potência muito grande, né, de apoio. Acho que eu, né, sou muito amigável ao Aqua e tal, acompanhei todo esse processo, mas eu acho que ele precisa dessa integração. Bom, só complementando aqui também, né, acho que concordo em ponto, vírgula e grau com o que o Rodrigo comentou. Eu diria também que assim, a boa arquitetura ela é metade do caminho andado no Aqua, né? A gente tem aqui uma série de requisitos que dependem quase que exclusivamente do projeto arquitetônico. Questões de integração com o espaço urbano, relacionamento com as edificações vizinhas, os impactos que o edifício causa sobre a vizinhança e a vizinhança sobre o edifício, questões de conforto térmico, aproveitamento de iluminação e ventilação natural, tudo isso quase que depende exclusivamente da arquitetura, né? E a gente vai ter uma série de outros requisitos que, apesar de não serem exclusivos da arquitetura, eles são amplamente beneficiados pela boa arquitetura, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de desempenho acústico, né? A gente pode encher um edifício de painel acústico, de absorção, de isolamento, o que for, mas se a arquitetura foi mal planejada no berço, ele vai ter um desempenho ruim. Então, a arquitetura ela é a essência do Aqua, né? E depois disso a gente tem as várias disciplinas, com as várias engenharias, com as várias contribuições de diferentes profissionais e da gestão, né? Porque acho que o grande diferencial do Aqua também é o sistema de gestão, que considera toda a governança do processo de projeto e construção de um edifício.
E isso é um diferencial enorme dessa certificação frente a outros modelos que existem no mercado. Perfeito, Gabriel. Perfeito, Rodrigo. Muito obrigado pela explanação. Temos uma pergunta aqui. A Luísa sinalizou. Desculpa. Olá, boa tarde. Eu queria aproveitar esse espaço para falar que o Aqua está mudando de referencial, certo? Está com referencial de 2024. E eu queria que vocês falassem um pouco, porque mudou completamente o olhar do Aqua, né? O referencial vinha mudando de um tempo para cá e agora teve uma mudança significativa. Gabriel, né? Ou o Loeb, me fala um pouco, né, desse novo referencial e o impacto dele nessa visão que vocês apontaram hoje de energia e de uma arquitetura mais bioclimática. Podemos falar com essa abordagem? Os novos referenciais do Aqua que foram lançados agora em 2024, eles buscam uma modernização dos requisitos, né? Então, é um processo de adaptação que a norma vem sofrendo junto com a própria exigência que existe sobre a arquitetura e sobre a sustentabilidade. Então, a gente fala do mundo em mutação, né? Os problemas às vezes são diferentes, as soluções também às vezes são diferentes. Então o Aqua ele vai se flexibilizando, vai se adaptando e trazendo requisitos que algumas vezes são mais exigentes do que eram no passado, frente a uma nova demanda, ou que são exigidos de maneira diferente. Então, por exemplo, soluções que existem hoje, mas que não existiam lá no primeiro referencial em 2008, passam a ser incorporadas. Vamos falar, em 2008, 2010, lâmpada LED era a novidade da sustentabilidade. Hoje em dia, é menos do que o beabá falar que usou lâmpada de LED. Né? Então, a gente tem que cada vez mais ir se adaptando. E você usou o termo da arquitetura bioclimática, né? Que, mais uma vez, também é a essência. A essência de toda a parte ambiental do Aqua nasce da arquitetura bioclimática. Porque a ideia, e acho que isso ficou muito forte no novo referencial, é que o edifício não mais garanta eficiência só através dos seus equipamentos, dos seus sistemas de selos, de certificações e por aí vai, mas que ele garanta eficiência através da redução da demanda sobre esses equipamentos, da redução da pressão sobre os sistemas. Então, assim, não é só ter o sistema de ar-condicionado mais eficiente do planeta Terra, é como eu posso reduzir a demanda de uso desse sistema de ar-condicionado. E isso fica muito forte no novo referencial do Aqua. Além disso, tem esse diálogo que ficou mais intenso no novo referencial entre o Aqua e os programas internacionais relacionados à sustentabilidade. Então, foi citado os ODS no vídeo ali de apresentação, né? Acho que essa é uma correlação básica que é feita, mas eu vou um pouquinho mais além. Por exemplo, o novo referencial do Aqua ele se estrutura já no tripé tradicional da sustentabilidade, ambiente, sociedade e economia, e gestão e governança. Então, ele trabalha com o ESG, que é a linguagem atual que a gente usa. Fora isso, eu falei muito de adaptação e mitigação, que é a linguagem usada pelo Painel Internacional de Mudança Climática. Isso também é uma estratégia do Aqua, que agora, na parte de mudança climática, entra com esse diálogo. E, inclusive, isso não era muito trabalhado nos referenciais antigos. Então, a gente vê que é um referencial em constante evolução, tanto quanto a própria arquitetura vai se alterando, né? Se desenvolvendo ao longo do tempo. E acho que o professor Joaquim quer complementar a minha resposta, é isso? Não, eu queria fazer um questionamento ao Rodrigo. Pode continuar. Bom, foi muito emocionante ver aquela Casa Aqua na Casa Cor, que participamos juntos. E foi uma novidade naquela época. Tivemos também uma na FEICOM, que ficou escondida lá no fundo, e o pessoal depois se arrependeu, porque dizia, nossa, isso tinha que ter ficado no centro. Foi uma novidade grande que a gente gerou lá em Paris,
e viemos aqui, Luiz Henrique, você, e como fizeram essa novidade. Mas o Aqua é uma ferramenta extremamente importante, é uma ferramenta que está se modernizando dentro do conceito de melhoria contínua, e isso é algo que necessita, porque o Aqua ele é para o mundo que está mudando. O Aqua não é para o mundo atual, é para o mundo que está mudando. Então a gente tem que estar sempre olhando para frente, como foi colocado. Mas eu vi na apresentação do Rodrigo um viés bastante importante, que é o chamado viés ideológico. A gente muitas vezes foca muito no viés técnico, como é que tem que ser os requisitos, qual é a métrica, qual é a forma de fazer, etc. Mas se o arquiteto não tiver a consciência, não tiver aquela certeza de que o trabalho dele precisa ser importante para melhorar o mundo, para salvar até o mundo para os nossos descendentes, se essa parte ideológica não estiver muito firme na cabeça dele, a gente não vai conseguir nada. E o arquiteto tem condição de, ao receber uma solicitação, um levantamento de necessidade de um cliente, ele tem condição de introduzir esses conceitos, se ele tiver certeza de que é aquilo que é a missão dele, e não ser simplesmente um mercenário que diz: eu vou ganhar mais dinheiro se eu não questionar o meu cliente. Então, eu fiquei muito feliz de ver essa colocação sua, que eu ensino, e essa parte de esse poder que o arquiteto tem, desde que ele mantenha essa ideologia de respeito à natureza, de resgate da ancestralidade, de seguir aqueles eixos que você colocou. E eu queria que você confirmasse essa sua posição, se realmente, sem a posição ideológica, nada disso adianta. Obrigado, Joaquim. Acho que, de fato, tudo é política, né? Política com P maiúsculo. Eu acho que a gente vive um momento muito desafiador. Quando dou aula, eu fico muito preocupado São jovens estudantes, né? 20 e poucos anos, e aí é um cenário bastante catastrófico, né? Então, como transmitir essas questões, ao mesmo tempo com uma perspectiva de que há possibilidade de reversão a partir da construção de uma reflexão crítica, de um posicionamento político a partir de uma ideologia forte de restauração da vida. Quer dizer, a gente está falando aqui nada mais do que defender a vida, né? Eu acho que a gente, ao longo do tempo, né, há um sistema de reprodução do capital que impõe um modelo que obriga e submete, que muitas vezes não há muita alternativa, né? Eu acho que arquitetos, arquitetas, muitas vezes, como é que vão ganhar a vida? Então, ele enfrenta um cliente, o cliente diz: não, então você não, né? Então, como é que a gente vai constituir isso? Então, eu acho que, sim, tem a importância dessa construção, porque o que eu estou fazendo, se não beneficiar a maioria, não adianta beneficiar só a mim. Porque não adianta, porque o mundo está entrando em colapso, eu saio daqui, sofro um acidente, tenho calor, passo mal, tem pandemia, tem violência. Que adianta eu vou garantir apenas o meu? Mas tem a dimensão de viver do nosso trabalho. Como que a gente vai viver do nosso trabalho? Então, eu coloco aqui, quer dizer, eu escolhi, num determinado momento, me apoiar na atividade acadêmica, simultaneamente à produção de arquitetura no escritório, mas também porque a produção de arquitetura no escritório, se eu tivesse isso como único recurso, eu teria que estar muito submisso a essas condições. Então, com isso, eu pude escolher esses projetos e dizer: se não tiver essa perspectiva, não sou eu que vou fazer. Mas nem sempre dá. Né? Por quê? Porque tem a conta, tem o aluguel, tem a comida, tem os filhos, tem... Né? Como é que a gente vai fazer? Então, eu acho que tem, sim, a importância de o nosso campo da arquitetura construir essa perspectiva de uma força
onde a ideologia, onde o posicionamento político ele é essencial, mas a sociedade precisa reconhecer que esse trabalho nessa direção tem valor, né? A maioria dos trabalhos que estão articulados ou a cuidados com comunidades vulneráveis, em risco, são trabalhos considerados voluntários, né? E aí esses são os principais trabalhos que deveriam estar em foco. Então, acho que você detectou bem, né? Eu acho que tem uma pegada. Eu sempre tento dar uma suavizada, né? Porque a gente tem que ter diálogo, né? Mas a questão é muito emergencial, é muito urgente. Ou a gente muda, ou a gente muda. E isso exige esse embate, essa discussão. Então, obrigado, Joaquim. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Gabriel. Temos mais uma pergunta, por gentileza. Rodrigo, queria perguntar sobre a mão de obra, que os projetos são lindos. E como é que foi? Provavelmente deve ter acontecido aí desafios com essa mão de obra, imagino eu, que a gente sabe que nem em todo lugar a gente consegue uma boa mão de obra. Como foi vencer esses desafios? Olha, eu vou falar rapidamente. O primeiro projeto, que é a biblioteca, ele teve uma peculiaridade que o desafio de viabilidade dele, da construção financeira, da viabilização, foi um processo de captação de recursos que exigiu que a obra acontecesse em cada pequena etapa. Vamos fazer o tapume, vamos fazer transplante de árvores, compensação, vamos fazer... Então, o que eu fiz naquele momento? Tinha um tio da minha mulher, engenheiro excepcional, que tinha se aposentado, estava deprimido em casa, 70 e poucos anos, e eu falei, escuta, vem trabalhar comigo e a gente faz uma equipe de gerenciamento dessa obra. Ele trouxe um mestre de obras chamado Sebastião Bueno da Silva, que hoje está com 94 anos, mas que começou a obra com 80 e poucos, que foi o nosso mestre de obras da equipe, né? A gente trouxe um outro engenheiro que estava com 50. Então, a gente brincava a ala geriátrica do time e a ala idade média, depois eu trouxe um estagiário e tinha mais um orçamentista. Então, quer dizer, esse grupo, de algum modo, eu tive o privilégio de trabalhar com esse grupo e aprender muito nesse processo, né? E ter a contribuição efetiva desde o armador da obra, né? Porque a obra tinha um caráter muito simbólico, posso dizer, como o Joaquim trouxe, ideológico. Uma coleção particular sobre a história do Brasil doada como patrimônio público. O armador vinha, estou trazendo um desenho aqui que meu filho fez, do teu avô, porque que figura importante. Então, nesse caso, a mão de obra estava muito presente com a gente. Então, claro, concreta, o SLAMP aumentou para não dar bicheira, abriu a forma, fecha de novo, faz. Mas, ao mesmo tempo, a gente estava dentro da USP, então tinha que fazer ensaio de tudo, mostrar o pessoal da Poli, estava na obra, o Golombek, a fundação, teve desmanche de rocha. Mas aquilo foi uma escola para mim. Eu fiquei 6 anos em projeto, 7 anos na obra, trabalhando com essa galera. Então, isso foi muito importante, né? E também tem um aspecto legal aí, que, assim, quando a maioria de nós, arquitetos, arquitetas, se incomoda muito em ter que desenhar o suporte para quem vai trabalhar na manutenção da obra, porque isso pode atrapalhar a beleza da arquitetura, né? Então, alçapão, o cara vai, se vira, né? Pô, como assim, né? Carregando balde, é limpar a fachada, né? Ele sobe por um andaime, ele se passa mal lá. Então,
também teve essa coisa de, no desenho, incluir esse cuidado com quem vai cuidar, né? E isso ser incorporado ao desenho, então, e, portanto, à construção. Então, a gente teve, assim, foi um caso especial. As outras obras, aí o que acontece, né? A de Brasília eu não tive essa possibilidade, entreguei o projeto e foi. A de Parelheiros, eu fiz o gerenciamento da construção. Então, tinha um construtor parceiro, amigo, a gente foi junto, fiquei indo, 2 horas para ir, 2 horas para voltar, faz assim, faz assado, olha, ficou... Então, eu estou sempre muito na obra. Então, acho que essa é uma questão. E, sobretudo, contar com o saber desse pessoal, né? Então, muitas soluções eles trouxeram para mim. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Temos ainda mais um pouquinho de tempo. Mais alguém? Não? Claro, eu vou abrir aqui para vocês justamente fazer as últimas ponderações. Por favor, Rodrigo, fique à vontade. Gabriel também, de vocês. Não, só me ocorreu que tem toda essa questão hoje, né, da energia, e a COP30, e a questão do petróleo, e as energias renováveis. E eu vejo muitas vezes alunas também, painel fotovoltaico, energia eólica. Eu acho que são mecanismos de geração de energia renovável muito interessantes. Ao mesmo tempo, se eles estão na mesma lógica de exploração, eu tenho visto projetos de usinas de geração fotovoltaico que são, do ponto de vista ambiental, um desastre, porque desmata uma área extensíssima, coloca painel, gera calor, só que isso está lá, sei lá, né, num lugar que ninguém vai se incomodar. Então, para mim, isso não é solução. Isso é um tiro no pé, né? A questão eólica, a gente tem visto, já tem evidências de impactos na saúde das comunidades dos lugares, aquela máquina que fica girando, aquela... Quer dizer, isso não é o caminho, né? Então, eu acho que é importante, nessa perspectiva tanto ideológica quanto de ruptura com o modelo. A gente tem que estar disposto a falar, escuta, isso que a gente... né, essa promessa de universalização do acesso que a industrialização e a tecnologia trouxeram, ela fracassou, infelizmente, né? Em 120 anos, a gente aqui é minoria no mundo. Quer dizer, a quantidade de pessoas em situação de pobreza e miséria no planeta é maioria. E eles não vão ter acesso, porque não podem pagar, né? Então, como que... recentemente, tem o Francis Queré, que é de Burkina Faso, arquiteto que foi estudar na Alemanha, voltou, tem demonstrado caminhos de produção de arquiteturas localmente, com baixo impacto, baixo custo, que são um caminho interessante, como ele, no Equador, Natura Futura Arquitetura, em Quito, Coletivo Albord e outros, mas no âmbito desses processos mais dominantes ou do mercado, isso não está acontecendo. Então, o que acontece é que a inovação ela acaba acontecendo não para mudar o modelo e gerar outros caminhos, mas para reiterar o mesmo modelo e acaba ampliando os impactos da sua exploração e devastação. Então, o que eu queria dizer é assim, nosso desafio é enorme e a gente precisa ter uma integração desse campo da arquitetura e da construção civil, que é o maior desafio, porque senta na mesa com 20 arquitetos e arquitetas, no diálogo chega a ser quase impossível. Cada um pensa de um jeito, quer dizer, a gente precisa ter esses denominadores comuns. E os denominadores comuns são, para mim, enquanto houver essa iniquidade extrema, não tem sentido nenhum produzir. Então, eu preciso reverter esse quadro, né? Não é possível. A gente tem vivido esses dias de frio intenso. São Paulo, a cidade mais rica da América Latina,
tem mais de 60 mil pessoas em situação de rua, tem uma criança, dorme na rua. Como assim? Então, como que a gente constrói o enfrentamento disso? Acho que é politicamente, é ideologicamente, mas a gente precisa também entender que tem uma dimensão de política pública que precisa ser trabalhada e precisa comparecer para colaborar com essa transição. Então, acho que a arquitetura, para mim, ela só faz sentido se ela é capaz de fazer um processo de restauração socioambiental, que é, ao mesmo tempo, ecossistêmica e humana, social, da dignidade humana. A arquitetura tem que prover dignidade para a vida das pessoas e defender a vida delas. Então, com isso, os esforços todos têm que ser unificados, da Fundação Vanzolini, com o Aqua, do arquiteto, do professor, do pesquisador, do apresentador, de vocês, enfim. Então, convoco todo mundo a procurar esse caminho, e quem tiver questões e quiser indicações e tal, pode me procurar com o maior prazer. Obrigado. Obrigado, Rodrigo, novamente. Passar para o Gabriel fazer as considerações finais para a gente seguir aqui ao término do nosso dia. Bom, só puxando aqui o gancho do Rodrigo, então, brevemente fazer uma colocação final, né? Acho que o arquiteto Rodrigo comentou, são 2 pontos que eu queria chamar a atenção, né? Primeiro de tudo é evitar o greenwashing, né? Então, essa palavrinha da vez agora, a gente sempre lembrar se as soluções que a gente está chamando de sustentáveis são de fato sustentáveis, se elas não causam mais dano do que benefícios. O saldo positivo sempre tem que ser maior e a gente não pode olhar dentro do nosso quadrado só, né? Que nem o caso do parque eólico, do parque solar em outro local, né? A gente precisa entender toda a cadeia de fornecimento para que esse insumo, esse produto, esse material, essa energia passou até chegar dentro do nosso edifício, dentro do nosso espaço. Segundo ponto que eu acho que é legal a gente sempre chamar atenção, toda vez que a gente trabalha na Fundação Vanzolini com algum cliente, a gente sempre fala, sustentabilidade não é só meio ambiente. E meio ambiente não é só água e energia. Meio ambiente é água, energia, é resíduos, é espaço, é ventilação, é ar, é solo, é tudo. E sustentabilidade transcende tudo isso. Por quê? Porque é ser ambientalmente correto, ser ambientalmente melhor, mas ser socialmente justo, né? Não adianta nada eu ser ambientalmente melhor se eu estou prejudicando toda a comunidade que eu tenho em volta. E ser economicamente viável, né? Então, também não adianta nada eu criar uma solução que ela se restringe só àqueles poucos, né? É necessário cada vez mais desenvolver, popularizar e levar essas soluções para as massas. E é isso, gente. Muito obrigado. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Gabriel. Agora, para fazer o encerramento aqui do nosso evento, eu gostaria de convidar o executivo sênior da Fundação Vanzolini, Unidade de Certificação, professor Dr. Fernando Tobal Bersanetti. Bom, boa tarde a todos. Queria agradecer a organização da Casa Cor pela parceria. Fizemos uma palestra maior e 2 eventos aqui no café menores, mas para divulgar conhecimento e mostrar aquilo que a Fundação tem feito. E quando a gente fala em Fundação, a gente sempre está falando também do Departamento de Engenharia de Produção, né, que eu e o Joaquim somos docentes no departamento. A universidade está aberta, gente. O que não falta são soluções para a gente fazer as coisas acontecerem de uma forma... o problema nosso é sempre o imediatismo, né? A gente quer solução para amanhã e isso não vai resolver. Tá? A gente tem que pensar no médio e longo prazo também. Às vezes o dinheiro no curto prazo ele é relevante, ele é importante, mas o bumerangue vai voltar depois de algum tempo e vai destruir tudo. Então, lembra sempre que a gente vai jogar o bumerangue, e uma hora ele vai voltar. A nossa tendência é sempre olhar para o curto prazo. A universidade, a Fundação, tem soluções pensando no médio e longo prazo,
mas o mercado não absorve soluções de médio e longo prazo. Está todo mundo preocupado com o curto prazo. Então, um exemplo bem simples. Quando a gente vai especificar algum material para um edifício, para uma construção, talvez seja mais fácil, por exemplo, eu moro em Pinheiros, e Pinheiros está completamente descaracterizado em relação ao que já foi há 20, 30 anos atrás, né? Ou seja, o bairro verticalizou, tem espaço para nada, a violência chegou, aquela bolha que existia no bairro não existe mais. Agora, é de doer, por exemplo, você vê edifícios novos cobrando o preço que se paga hoje em São Paulo, e aí o cara me pinta o edifício inteiro numa fachada preta. Ok, talvez seja mais barato fazer a fachada preta. Foi especificado assim. Agora, quanto é que você vai gastar de energia no médio e longo prazo para refrigerar esse edifício escuro que está absorvendo o calor, que está aumentando, como o Gabriel mostrou, como o Rodrigo comentou ao longo do dia aqui? Então, às vezes, assim, a sustentabilidade não está em algo extremamente complexo. Pelo contrário, está numa coisa muito simples do dia a dia, né? A gente sequestrar carbono com planta, a gente especificar melhor material, a gente fazer coisas simples às vezes, tá? Até ir no supermercado de vez em quando a pé na vizinhança faz diferença. Tudo isso tem estudo, a universidade está próxima, eu queria deixar a porta aberta, né? Hoje eu estou coordenador do programa de pós-graduação da Engenharia de Produção, lá da Escola Politécnica. O que não falta é diálogo, a gente tem laboratórios de cidades inteligentes, tem reuniões online mensais para discutir sustentabilidade, para discutir questões ambientais, e fica o convite. Quem quiser participar, basta acessar o site da Fundação, não tem, é vanzolini.org.br, coisa mais simples que existe. E a gente tem um acesso, e tem treinamento, tem coisas gratuitas, a universidade é gratuita, ela está aberta, quem quiser fazer mestrado, doutorado e continuar uma educação nesse sentido está aberta. E, assim, em números, tá? A Academia Brasileira é a número 1 do planeta em produzir papers de sustentabilidade. Ninguém bate o Brasil. Tá? É número 1 do planeta. Agora, em termos de ações, a gente está bem aquém, né, do velho mundo ou de outros locais aí que está fazendo. E cuidado com o discurso, né? Isso é uma coisa que me incomoda muito, né? O alemão destruiu a fazenda dele, a floresta dele, agora ele vem aqui querer que a gente impedir a gente de derrubar a nossa, porque a gente tem que explorar e se desenvolver economicamente. Cuidado, né? A gente não precisa derrubar árvore nenhuma para plantar mais nada nesse país. A gente tem espaço para organizar e fazer as coisas e seguir em frente, tá? Então, cuidado com o que falam. Existem métodos, a academia mostra que não é bem aquilo que se comenta e que se fala na sociedade. Então, a porta está aberta, fica o convite para quem quiser desenvolver, pesquisar junto, desenvolver cursos digamos assim, conteúdo com a gente, com pesquisas e assim por diante. E, por favor, nos visite e conheça o que a gente está fazendo lá na universidade. Tá? Então, a Fundação é só um elo entre a universidade e o meio profissional e o meio econômico. Tá? É só o meio de campo. A universidade é a base e a gente desenvolve coisa interessante lá. Tá? Então, mais uma vez, eu agradeço a presença de todos, agradeço a Casa Cor e aos nossos funcionários da Fundação que executaram e que puderam trazer o evento e fazer a coisa funcionar. Então, muito obrigado e esperamos, né, na próxima Casa Cor, continuarmos aí a parceria no tema sustentabilidade, que é um tema que o Brasil, de novo, publica muito. É o número 1 do planeta, mas acho que a gente precisa executar mais do que a gente fala. Opa, obrigado. Gente, só temos a agradecer pelo esse ciclo de eventos que aconteceram aqui com a Fundação Vanzolini. Para nós é uma satisfação muito grande. Entendemos que é completamente aderente às ações que Casa Cor vem fazendo nos últimos 10 anos e também com o nosso elenco, né? Que são pessoas que são tão abertas
a receber as informações que vêm de uma área tão sensível da arquitetura, tão necessária para que a gente possa ter um futuro diferente. Então, eu quero agradecer a Luísa, a Alzira, a toda a equipe da Vanzolini, a presença aqui do querido Rodrigo, que fez, inclusive, a primeira casa sustentável que nós editamos dentro de uma Casa Cor, que foi em 2016. O Joaquim, e aí eu acho que a gente tem um caminho aí bem próximo, Joaquim, que é o fato do Luiz Henrique ter sido nosso consultor durante esse período na Inovatec e foi quem trouxe, inclusive, a possibilidade da gente fazer uma certificação Aqua dentro do evento em 2017. E foi uma experiência incrível, porque a gente teve a proximidade com a certificação e era uma arquiteta completamente aberta a aprender. Então, todos nós ali tivemos um grande aprendizado e vimos o quanto é possível a gente criar essa aderência. Obrigado também aqui, Fernando, e espero que a gente possa agora ter uma relação mais longeva, mais próxima, e que a gente possa levar esse tipo de conteúdo não somente para São Paulo, mas também para as nossas franquias. Obrigado a todos. Obrigado. Foi muito bom. Muito bom mesmo. Que bom. É isso, gente. Obrigado mais uma vez e até a próxima.